Vamos lá, nesse vídeo eu quero falar com você a forma mais simples, mais rápida e mais prática que você tem de ter um desenvolvimento nos seus glúteos. Então, se você quer ficar com o glúteo mais arredondado, quer ficar com ele mais durinho, quer ter um volume muscular de fato ali, é necessário que você assista esse vídeo, entenda os conceitos que eu vou te passar aqui e você consiga aplicar lá no seu treinamento. E talvez você ainda não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos, já desenvolvi o físico de muitas mulheres, já preparei muitas mulheres no fisiculturismo, e com algumas usando hormônio, outras sem usar hormônios. Então eu posso te dizer que essa base entre a dieta e o treinamento que eu vou te passar aqui, com certeza, usando hormônio ou não, a ideia do vídeo é mais para natural. Mas, pô, Dani, eu já uso hormônios? Esse vídeo aqui também vai ser para você. E nesse exato momento já deixa o like da confiança. O like da confiança é aquele que você deixa o like agora, exatamente agora. E aí, até o final do vídeo, se você falar assim, pô, não fez sentido para mim, aí você tira o like, não tem problema nenhum. Mas em qualquer momento desse vídeo também que você achar, pô, isso fez sentido, vou conseguir aplicar no meu dia a dia, vou testar essa técnica e tudo mais, aí, por favor, considere se inscrever e seja bem-vindo à minha comunidade aí. Vamos lá? Então, o primeiro ponto que eu vejo que as meninas mais erram é a técnica do seu movimento. E quando a gente aplica a técnica precede a carga. Às vezes, você começa a ficar forte e aí você começa a querer colocar mais carga no seu movimento e aí isso passa por cima da técnica. Passando por cima da sua técnica, obviamente que você não vai conseguir acessar o grupo muscular. Então, antes da gente progredir nessa questão da carga, nós precisamos olhar a sua técnica. E a técnica, ela é a base fundamental. A partir dela que você vai conseguir ter a consciência corporal, é conseguir chegar a ter uma carga de fato, porque aí você vai aumentar o tempo sob tensão, a tensão do grupo muscular como um todo, e isso vai fazer com que você venha a ter um desenvolvimento. Ponto importante em relação à técnica. Muitas vezes, até mesmo na parte do consciência corporal, né, que a gente vai falar agora também, você vai precisar dar um passo antes da técnica. Então você vai ter que fazer exercícios mais voltados à sua propriocepção, mais voltados à sua ativação muscular, exercícios que por vezes é muito mais simples, mas que faz com que você atinja o grupo muscular alvo, que no caso seria o glúteo. Então, por exemplo, exercícios básicos que você consegue acessar muito bem o glúteo, por vezes a própria isometria. Então, a elevação de quadril é um excelente movimento. Só que, às vezes, a menina coloca mais força ou por um movimento errado, né? Não consegui se ajustar, mas ela coloca mais força ou no quadríceps, ou no posterior, ou por vezes ela coloca lá no lombar e não consegue acessar os glúteos. Então, com uma técnica que eu uso para as meninas que estão iniciando comigo, que querem desenvolver o glúteo, mas não conseguem acessar de fato o glúteo, às vezes a isometria. Então, sobe numa elevação de quadril, trava ali, estabiliza, contrai bem o glúteo. Eu lembro que quando eu era personal de sala de musculação, que faz muitos anos, eu saí de sala de musculação de fato desde 2019, 2020, eu falava, corta o churros, subiu lá na elevação de quadril, corta o churros e automaticamente a menina vai conseguir ter uma contração muscular. Uma vez que ela tem a percepção de onde ela está contraindo, a gente consegue levar isso para outros exercícios. Aí, por exemplo, tem uma outra ativação que eu gosto bastante, que a menina deita de lateral, ela faz como se fosse uma abdução, de fato é uma abdução, só que ela coloca uma mini band no joelho. E uma vez que ela coloca essa mini band no joelho, tem uma certa resistência para fazer essa abdução, e aí ela consegue também ter a percepção de como ela vai chegar a contrair o glúteo. Feito isso, a gente pode progredir, aí você pode vir daí de fato com uma cadeira abdutora. A cadeira abdutora é sensacional porque ela tem várias variações e a gente vai falar lá na variação de exercícios, que vai ser quase lá no finalzinho do vídeo, sobre as variações dos próprios exercícios, porque tudo vai ter que começar por essa base. Então, por exemplo, a menina não está muito bem adaptada, ela não consegue já sentir o glúteo, mas falaram para ela que o agachamento profundo é o melhor exercício para conseguir ter ativação de glúteo. Aí lá vai a abençoada tentar fazer isso aí, não vai dar certo. Ela vai sentir lombar, ela vai se
talvez ter um certo desconforto, desequilíbrio, ela vai ter uma outra compensação em outro grupo muscular e não vai chegar no glúteo. Percebeu essa importância aqui? E a consciência corporal é o ponto muito interessante. O mesmo se aplica, por exemplo, para posterior do glúteo. Eu tenho certeza que a grande parte das mulheres que treinam posterior do glúteo não estão sentindo de fato o posterior, não estão conseguindo acessar, só fazem o movimento desperdiçando energia. Por quê? Porque glúteo e posterior de coxa é muito difícil do acesso, demanda de muita consciência corporal. Diferente de quadríceps. Quadríceps, um leg press, você já acessa o quadríceps. Numa cadeira extensora, nem se fala, você vai lá e consegue. O glúteo, por exemplo, eu tenho muitas meninas que não conseguem sentir a contração muscular na própria cadeira abdutora, que seria um exercício relativamente simples. Imagine fazer uma extensão de quadril lá no crossover. Ah, mas não vai chegar no glúteo, mas nem a pau. Então vai no básico que ele funciona. E a partir dele a gente vai fazer algumas variações. Eu até vou puxar aqui, já vou colocar esse tema antes. Aí a gente entra na questão da variação dos próprios exercícios. Então, por exemplo, numa elevação de quadril. A elevação de quadril por si só, ela já tem uma excelente ativação no glúteo, principalmente glúteo máximo. Mas, olha só que interessante. Então você está na elevação de quadril. Imagina que isso daqui são suas perninhas, certo? Estou com as pernas apontadas para você aqui. Se você coloca lá no seu joelho uma mini band, fazendo uma força para fora, ou seja, então além de elevar o seu quadril, você consegue gerar uma resistência na sua abdução. Isso faz com que aumente a sua intensidade do treinamento, a dificuldade desse exercício. E por vezes é uma variação simples, mas que pode ajudar muito no desenvolvimento muscular, tirando as questões de carga, intensidade como um todo. Dado isso, na própria elevação de quadril, você consegue fazer, eu gosto muito de trabalhar pequenas isometrias. Então, segura em cima 2 segundos, segura embaixo 2 segundos, e esse movimento aqui faz com que aumente a tensão em cima do glúteo. Dado isso, que às vezes o glúteo está fraco, ou às vezes ele fadiga e começa a sentir a lombar, então tem que ter uma certa percepção aqui. Em cima desse mesmo movimento, eu gosto também de trabalhar, por vezes, se você tiver ajuda. Aí a questão do drop set, que é levando o teu físico a mais repetições. Então você faz 10 repetições com uma carga alta, ou às vezes 5, depende de quantos o seu treinador ou eu mesmo te prescrevi. E aí a gente vem fazendo o drop. Mas por que eu peço para que quando você tenha um parceiro ou uma parceira junto? Porque é desconfortável ter que sair da barra ou às vezes do equipamento, tirar ali a anilha, enfim, e aí voltar e você perde muito tempo. Mas não deixa de ser uma excelente variação. O mesmo se aplica lá para a tua cadeira abdutora. Só que na cadeira abdutora nós temos outras variações se você estiver com um elástico, que são muito boas. Então, por exemplo, só a cadeira abdutora, só de você estar sentado reto já tem uma variação. Se você senta mais inclinado, tem uma outra variação. Se você senta mais deitadinha, vamos dizer assim, então em vez de você ficar ereta, você joga teu tronco um pouquinho para trás, você tem uma outra variação. Agora, se você combina com isso daqui tudo que eu falei, colocando um elástico de tensão, vai ter que abraçar a máquina e tal, às vezes é desconfortável, mas você já tem mais ponto de ativação no seu glúteo. Mas veja bem, que interessante, se você não souber fazer o básico, que é por onde nós começamos a nossa conversa, você não vai conseguir ter melhores ativações. Pelo contrário, vai passar vergonha na academia. Por isso que é importante saber muito bem a base do movimento para que você possa variar. E eu lembro uma vez que, imagina assim, você tem que estar com uma cadeira abdutora boa também. Então, em vez de você sentar retinha, tua perninha vai estar aqui fazendo a abdução, você vai estar sentadinha retinha. Aí a tua cadeira abdutora consegue vir bem para trás. Além de você inclinar o seu tronco para trás, eu lembro que eu passava uma mini band aqui, um elástico aqui, e a menina subia o quadril. Então, além dela estar encostada aqui, ela fazia uma breve elevação de quadril e abria a perninha. Ah, o movimento meio exorcista, mas é excelente, cara, excelente para ativação máxima de glúteo.
Percebe como existem variações dentro da sua própria base? A mesma coisa acontece na questão do leg press, se os pés vão estar mais abertos, se vai estar mais fechado, vai estar mais para cima. Claro que a base do leg press é trabalhar o seu quadríceps, mas você consegue direcionar a sua consciência corporal e, por vezes, acessar o glúteo. Quando você pega isso, para conseguir ter um jeito mais simples e mais rápido de ativação do glúteo, comece pela base. Pô, vamos puxar esse treinamento e vamos saber fazer o exercício básico. A partir disso daqui, está na hora de começar a variar. E às vezes você não sabe dessas variações, todas essas variações, e dentre outras milhões de variações, eu consigo prescrever dentro da minha consultoria online. Na consultoria online, inclusive, a gente trabalha com a dieta, com o treinamento, com acompanhamento semanal. E se você quer que eu cuide de você, que eu te prescreva a sua dieta, seu treino, vou deixar o primeiro link da descrição aqui. Você clica ali, vai lá no WhatsApp, conversa com a minha assistente, minha esposa, que está sempre comigo 100%. E aí, deu certo, vou entrar na consultoria do Dani, para mim vai ser um prazer poder cuidar de você. Dado isso, depois a gente vem com a questão da carga insuficiente, e esse é o mal que eu mais vejo as meninas. Dani, para isso eu preciso então treinar extremamente pesado? Não. Se você treinar pesado e a carga for maior do que sua técnica, a possibilidade é que você não vai acessar o grupo muscular, tendendo até a ter lesão. O que eu vejo de menina, agora mesmo, cara, é que eu não tô com o meu WhatsApp aqui, sabe quando espelha a tela? Mas a paciente, domingo, me manda mensagem. Sábado? Não, foi domingo. Sábado ou domingo. Eu sei que eu tava viajando em competição, ganhei esse troféu aqui, fui competir na natação. O paciente manda mensagem. Dani, deu ruim aqui, travou tudo. Então não é incomum da mulher também se machucar no treinamento quando ela excede a parte da carga. Só que também treinar leve também é outro problema, porque você não sinaliza para o teu corpo que você precisa melhorar. Então a carga ela tem que ser num nível ótimo. E fica muito subjetivo a gente falar o que é um nível ótimo, né? Então eu consigo denominar assim para você ter uma percepção. Suponha que eu te prescrevi 10 repetições. E dentre essas 10 repetições, eu quero que você primeiro tenha um controle do seu movimento. Então você não faz nada balançando, nada com paus não, ou balançando, ou chutado, usando elástico, por exemplo, no agachamento. A pessoa vai agachar, quando ela chega vai passar de 90 graus, que seria a paralela do joelho, quando ela só dá um soquinho e sobe, ou seja, ela está usando um elástico ali do tendão, que é perigoso machucar. Então, beleza. Coloquei 10 repetições, você tem que ter o controle do movimento. Em segundo ponto, você tem que ter amplitude desse movimento. Existem sim variações no seu treinamento para que você consiga de repetições parciais e tal. Mas na grande maioria das vezes eu vou exigir de você que faça amplitude completa. Feita a amplitude completa, a gente tem um terceiro e último item, que é a quantidade de carga total. Beleza, passei 10 repetições, você está com amplitude total, está com controle do teu movimento, passei 10 repetições, mas você conseguiria fazer 15, 20, 25? Ficou muito leve. Estou mantendo a qualidade do movimento, coloquei carga, só estou fazendo 6, mas o Dani pediu 10, significa que ficou muito pesado. Então meio que nesse ajuste para a gente encontrar a sua carga, automaticamente a gente consegue fazer uma série válida. E é isso que eu preciso que vocês façam. Então, não é uma carga de tipo, nossa, vamos tacar pau, mas também nem uma carga leve. E o movimento conta, o todo conta, não apenas nesse ponto em específico. Consegue compreender? Eu acho que deu para entender, né? E outra coisa, a questão das meninas, tem uma paciente específica esses dias atrás, ela falou, Dani, eu não consigo progredir carga. Daí eu falei, é impossível, você está treinando comigo 2 anos e como é que você não consegue progredir carga? Aí que eu fui entender que na cabecinha dela é que progressão de carga é a quilagem total dos exercícios. E nem sempre é por aí. De fato, eu não imagino ela em específico, às vezes a grande maioria das meninas, colocando cargas e tentando bater PR e fazendo força. A grande maioria não quer isso.
Então a gente pensa em progressão de treinamento como um todo. Pô, com essa carga, um exemplo, 100 quilos no leg press. Com 100 quilos no leg press, antigamente eu fazia 10 repetições sofrendo. Eu não consigo colocar 120, me dá insegurança, eu não estou a fim de colocar 120. Então eu vou manter nos 100 quilos, mas agora eu consigo fazer 12, 15 repetições. É uma forma de progresso. Eu fazia com 100 quilos no leg press, mas agora não vou progredir para 120, mas eu precisava de 2 minutos para me recuperar em 3 séries, agora eu preciso de 1 minuto, preciso de 30 segundos e consigo exercer a próxima série de forma completa e com qualidade. É uma outra forma de progressão. Cuidado com essa questão de ter que subir sempre carga antes da técnica estar bem alinhada, e depois que a técnica estiver bem alinhada, por vezes eu nem vou subir muita questão da carga. Será esporádicos os momentos que na consultoria eu peço para a menina subir a carga. Normalmente eu vou começar a achar variáveis de treinamento, para que ela dentro daquela base consiga progredir. E dá certo, se você me acompanhar lá no Instagram, você vai ver vários antes e depois, depoimentos dos pacientes e tal, com resultados incríveis e nesse tipo de trabalho. Na verdade, gente, eu acho que às vezes vocês complicam demais. Tipo, por exemplo, agora a gente vai entrar na questão da dieta. Deixa eu ver se tinha mais coisa aqui. Ah, não, só tinha... A gente já vai entrar na questão da dieta. Mas dieta pra mim é tão simples. Cara, eu não sou um cara da receitinha. Se você pretende entrar na consultoria, pô, eu queria uma receitinha XYZ, não vai rolar, porque eu sei que você não vai fazer e aí só vai me dar mais trabalho. Então eu sempre sou o cara do mais básico possível. Dentre isso, o mais efetivo. Você precisa comer bem para se sentir saciado e ter força para treinar. Tendo aderência nisso, o teu resultado virá. Até quase formou uma poesia, né? Entendeu? É o básico. Agora a gente puxa para a parte de treinamento. Ah, eu quero ficar de ponta cabeça. Agora as meninas estão com aquela pira que eu vejo na internet. Imagina um crossover aqui, a polia tá lá em cima, aí ela me amarra o pé, aí tem que sair lá de cima para fazer uma tensão no glúteo. Porra, mano. Perdão a expressão, é porque daí eu fico brabo mesmo. Faz um glúteo 4 apoios com a perna estendida que vai ser tão bom quanto com caneleira. E eu sou a favor de exercício isolado para glúteo com toda certeza. Acho que dá um arredondamento, dá um, entre aspas, um polimento no físico. É só quem trabalha com fisiculturismo que pega nos detalhes que vai conseguir entender o que eu quero falar agora. E aí outro ponto que é muito importante, se você ajustar a partir de hoje, eu tenho certeza que vai evoluir, mas cuidado. Vejam, na questão do alongamento e na mobilidade. Muitas mulheres já têm uma boa flexibilidade, já têm uma boa mobilidade. Aí o que falta é consciência corporal. Por quê? Porque ela não está conseguindo acessar o glúteo, ela vai e treina, não consegue acessar o glúteo, mas aí você fala, é falta de mobilidade. Então na hora que ela tá, um exemplo, tá agachando, o glúteo desloca, tipo o quadril desloca. Aí você vai olhar, não é bem por aí. Às vezes ela tem uma boa mobilidade, ela só não tem a consciência corporal de fato. Mas, se você ficou com a perninha estendida, tentou colocar a mão lá no pé, você está em pé, tentou colocar a mão lá embaixo lá nos pés, e não alcançou, pô, falta de mobilidade. Tentou fazer algum movimento que você sente uma certa dificuldade, opa, é melhor ter uma atenção. Normalmente, quando as meninas entram na minha consultoria online, aí, pô, elas vão lá, elas fazem o exercício, aí quando tem dúvida me manda, e ali eu vejo que, pô, falta mobilidade ou é sobra de mobilidade e voltamos para a consciência corporal. Sendo bem sincero, sozinho, aqui são ideias para você executar a partir de hoje na sua academia. Mas sozinho é sempre mais difícil, né? E aí a gente entra na questão da dieta desalinhada. O que eu percebo, às vezes, a menina chega aqui no presencial, cara, tá tudo bem, tal, nossa, meu glúteo tá bonito, tá não sei o quê. Aí você vai lá, puxa na dieta, aliás, ela veio, começou o plano, você puxou na dieta, aí ela elogia que o trabalho tá legal, aí chega num ponto que vai tirar a circunferência do quadril ali do glúteo, aí deu menor. Aí ela fala, pô, mas eu perdi o glúteo. Mas é que por vezes, quando você perde o glúteo, pode ser uma questão da redução da gordura localizada ali. E
Imagina, se você já treina há mais tempo, por exemplo, e teu glúteo não é tão arredondado, provavelmente, se você treina bem, provavelmente é um excesso de acúmulo de gordura no glúteo. E quando você está com esse excesso de gordura acumulada ali, é só na dieta que você vai conseguir tirar aquilo. Então, por exemplo, as meninas reclamam muito na bananinha. De fato, entre posterior e glúteo, aquela região é muito difícil de acessar. Você tem que ter um bom RDL, que é uma variação do seu stiff. Nem entrei na questão do stiff para a gente não conversar muito a fundo tecnicamente falando. Mas tem a variação da RDL, tem o step up que é muito bom, tem o próprio a passada que eu gosto muito. Eu sou old school, né? Talvez, eu sei que tem muitas estudantes e também personagens que me seguem aqui, que acabam assistindo os vídeos. Eu sou da época do old school, que a gente treinava com muita passada e construí muito glúteo, construí muito físico com passada, né? Então, existem exercícios para acessar aquela região, mas nada é melhor do que uma boa dieta. E aí, para resumir a questão da sua dieta, é importante que você pense, eu chamo de set point. Set point é onde você encontra a quantidade ótima de calorias que seu corpo responde. Por vezes, é uma quantidade menor do que você está acostumado a comer. Ou seja, num déficit calórico. E aí, quando você encontra isso daqui, teu corpo responde muito bem. Mas tem que ver se você aguenta segurar naquela dieta. Então, beleza, tem macro, tem calorias, tem proteína, carboidrato, gordura, beleza, tem que estar tudo ajustado. Mas você vai ter que ir testando até achar a dieta que mais responde para você. E por isso, eu particularmente gosto de fazer de forma gradual. Pô, 3 semanas de um jeito, 2 semanas de um jeito, um mês de outro jeito, até eu achar, pô, essa daqui foi o ano que mais respondeu, vamos segurar aqui. Se puxou o percentual de gordura, se o teu glúteo ele pode ser grande, mas ele é meio molinho. Se você conseguiu treinar muito bem, conseguiu ter consciência corporal, agora está com uma dieta que de fato dá resultado na redução do percentual de gordura, pô, excelente. Aí é só manter. Claro que existe a dificuldade de manter a dieta, que entra em outro assunto. E também existem aquelas mulheres, hoje mesmo eu atendi 2, uma em seguida da outra, inclusive, que tem lipedema. E o lipedema está instalado na região de glúteo e coxas como um todo. E aí, minha filha, aí é trabalhoso. Aí é... As duas tiveram uma evolução absurda. Mas para falar assim, nossa, o glúteo ficou 100% arredondado, o glúteo ficou durinho, transformou 100% o glúteo da menina, cara, aí já é difícil falar. Tipo, ela tem uma ótima melhora, tem boas melhoras quando tem a condição do lipedema, mas eu não posso prometer que eu vou eliminar o lipedema, porque não existe isso, não existe um tratamento, existe um gerenciamento do tratamento para que ela venha ter, de fato, um bom resultado. Mas se a gente for entrar no lipedema, o meu assunto vai muito longe aqui com vocês. Então espero que tenha feito sentido para você. Se você gostaria, né, se você quer que eu monte sua dieta, seu treino, te acompanhe de forma semanal, te convido a vir tirar todas as suas dúvidas sobre a consultoria online e, de fato, poder cuidar de você vai ser um prazer para mim. Se você quer saber mais sobre esse universo fitness feminino, por favor, clica aqui e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!